Bom, vamos dar início então à terceira palestra do dia. Quero chamar aqui à frente a palestrante professora Gisele Ferreira, da Unesp de Botucatu, para falar sobre o tema Avanço na Fisiologia da Atemoia. Bom dia, pessoal. Agora que vocês já acordaram, né? Estão todo mundo animado aí. A gente vai bater um papo aqui em relação aos avanços da fisiologia. Eu não consigo trabalhar lá de cima, tá bom? Então nós vamos trabalhar mais de perto aqui. Eu gosto de ficar mais perto de vocês aqui. Então olha só, na verdade a gente vai fazer um passeio pela fisiologia vegetal de uma maneira muito resumida, tá? Eu jamais poderia imaginar em fazer 40 minutos uma apresentação de coisas tão complexas, né, com a fisiologia vegetal. Então nós só vamos raciocinar algumas questões e eu vou mostrar alguns avanços que a gente tem conseguido ao longo do tempo nas nossas pesquisas, tá? Então, primeira coisa, né, fisiologia vegetal de Atemoia, do que é que essa mulher vai falar, tá? Então, na verdade, a gente tem que lembrar que essa fisiologia vegetal é como essa planta funciona. Então, o que é a fisiologia vegetal, né? É o funcionamento dessa planta. Então, tudo o que a gente imaginar no ambiente, a água, a luz, temperatura, os nutrientes, o que vocês imaginarem, o ciclo circadiano dessa planta vai afetar dois mecanismos principais nessa planta, que é o metabolismo e o desenvolvimento, tá? Então, quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que esse metabolismo, vou chamar de metabolismo primário, o que eu tenho que pensar? Toda planta faz fotossíntese. Então, eu tenho o ambiente, água, luz, temperatura, nutrientes, hormônios, o que vocês quiserem, vai afetar essa fotossíntese. Então, o ambiente vai afetar essa fotossíntese. E tudo que tem nessa planta é a partir da fotossíntese. Então, cada vez que vocês consomem qualquer alimento, vocês estão comendo fotossíntese, de alguma forma. Vocês estão pegando a energia do sol e estão consumindo isso na forma de um composto. Então, tudo que isso afeta, lá é o começo. Então, toda a planta está aqui. Então, quando eu penso que eu estou produzindo um hormônio, essa planta produz ou não, é a partir dessa fotossíntese. E depois disso, toda planta produz, mas nem toda planta produz, por exemplo, mecanismos de defesa, que aí é o metabolismo especializado. Então, o que faz um porta-enxerto, por exemplo, ser melhor que o outro? O que faz uma planta tolerar um patógeno e não tolerar o outro? Então, eu tenho a questão genética, tá? Mas eu tenho também um fator estressor do ambiente que vai fazer essa planta responder. E na hora que ele responde, pode responder satisfatoriamente ou não. E aí, como agrônomos, a gente se mete no meio de tudo isso, né? E a gente vem aqui, ó, e pega um ciclo de produção da atemoia, por exemplo. Então, você vem aqui, de semente a fruto. Professora, mas a gente não faz semente de atemoia. Bom, se você não quiser fazer o porta-enxerto de atemoia, tem as suas desvantagens. Realmente, nós não vamos fazer, né? Mas o ciclo é esse. Então, quando eu pego, por exemplo, e eu vou fazer uma muda, que eu uso uma nona marginata, o araticum de terra fria, por exemplo, eu estou adiantando essa etapa aqui. Mas a semente que nós estamos usando, o araticum, ela ainda está nessa etapa aqui. Tá? Tudo que acontece aqui vai afetar o fruto que a gente tiver lá na frente. Então, não tem como eu escapar disso, né? Não tem como eu escapar desse metabolismo. Não tem como eu não raciocinar essa fotossíntese. Quando vocês pensam, por exemplo, em movimento de água, o Dr. Petri falou bastante, o estômago está aberto, aumenta a transpiração, tem mais fotossíntese. Está aqui, ó. E isso afeta todo o ciclo da nossa cultura. Então, não tem receita de bolo. O que tem é a gente aprender a raciocinar a fisiologia vegetal para entender as nossas culturas. É isso que a gente precisa aprender a fazer, tá? E aí, logicamente, que eu tenho um ambiente aqui. Se eu tenho sol, se eu tenho frio, se hoje choveu, se vai chover amanhã, tudo isso vai afetar todo o complexo. E aí vocês falam assim, eu preciso de um fruto de qualidade.
mas eu tenho que ter pensado em todo o processo antes. Tá? Então, nesse contexto, o que eu quero colocar para vocês? A gente precisa entender quem é a temoia, de onde ela veio, porque aí eu consigo também raciocinar um pouco das reações que ela tem ao nosso ambiente. Tá? Então, quando eu vejo aqui, ó, isso aqui é só para ilustrar para vocês um pouco quem é a nossa planta. A família das anonáceas, a gente tem aí 130 gêneros, mais de 2.000 espécies, tá? Só no Brasil, a gente tem 31 gêneros. Isso, se eu pegar só o gênero Anona marginata, Anona temoia, Anona muricata, Anona qualquer coisa, nós temos 82 espécies. E eu pergunto, quantas espécies a gente conhece? E quantas a gente produz? Na região aqui a gente produz a temoia, uma. E é aqui que nós vamos. Então, olha o universo para explorar. De onde vêm essas plantas? Vem dessas regiões aqui, ó. Áreas tropicais das Américas, África, Ásia. Ou seja, está esparramada dessa forma. Ótimo. Nós estamos trabalhando com a temoia. Então, a gente está pensando na alimentação humana. Ok? No entanto, todas essas espécies que eu estou contando para vocês têm interesse num monte de outras coisas, que muitas vezes a gente não lembra e não pensa. Como, por exemplo, a gente tem mais de 40 espécies de fitopatógenos sendo inibidas com extratos das anonas. Então, de um modo geral, as nossas espécies, elas são tolerantes a uma série de patógenos. Tem alguns estudos que a gente faz com sementes contra câncer. E isso vai virar um medicamento. Então, a gente tem um universo para explorar. Curiosamente, alguns gêneros fazem parte, inclusive, de perfumes extremamente famosos. Está lá, Chanel 5. Tudo bem? Então, a gente tem um universo para explorar em termos de quem é a nossa planta. Tá? Então, não é só o fruto. Mas o fruto é o nosso foco, sim. Mas a gente precisa abrir a mente, né, para outras áreas. Bom, qual que é a origem, então, dessa temoia? Nós temos duas origens aqui, que seria um relato de um cruzamento natural na Austrália, em 1850, e, posteriormente, na Flórida, um cruzamento artificial. Então, esses aí é que vem a história. No Brasil, ela foi introduzida na década de 50 pelo IAC. Mas foi na década de 60, lá no Vale do Paraíba, quando ela foi estimulada ao aumento da produção. Tá certo? Lógico que nenhum de nós tínhamos nascido nessa época, né? Com certeza, muitos de nós, bem longe disso. Mas foi aqui que começou. E com o pessoal extensionista da CAT. Tá? Então, nós temos uma pessoa muito importante aqui, que é o Dr. Tacanoli, que tem um papel importantíssimo nessa introdução aqui, nessa região. Bom, quem é essa temoia, então? Quem são os pais dela? Ela vem lá da xerimoia, que é a receptora de pólen, e da Anona esquamosa, que é a doadora de pólen. Então, o começo da história foi isso aí. Então, a gente tinha um híbrido. Mais difícil de trabalhar ainda, né? Se eu tenho um híbrido, como é que eu faço com essa semente? Mas, enfim, características da xerimoia, que é de clima temperado, e características do conde. Por que chama fruta do conde? Porque ele foi introduzido no Brasil em 1600, aproximadamente, pelo conde de Miranda. E ninguém conhecia essa coisa aí. Ah, que fruta é essa? Ah, é aquele conde que trouxe. Fruta do conde. Ah, do conde, fruta do conde. Tá? Ficou dessa forma a história da fruta do conde. Então, hoje, eu tenho o quê? O cruzamento da xerimoia com a esquamosa. Então, hoje eu posso dizer que a temoia é uma espécie, tá? Antes, a gente tinha o cruzamento. Então, a gente se referia ao nome científico da temoia assim. Anona xerimola vezes Anona esquamosa. Para identificar que é um híbrido. Mas hoje, ela já passou a categoria de espécie. Então, a gente vai dizer Anona temoia. Como é que chama a temoia? Anona temoia.
Tá? Então, a gente não precisa mais referendar que seja um híbrido. Então, a gente já pega a semente de atemoia e produz atemoia. Bom, algumas variedades, a região de vocês aqui é mais a Thompson, tem uma região mais quente que tem a Jeffner, nós temos algumas outras, Paraná eu tenho PR1, 2 e 3 e ainda tem a Pink Mamute. Ou seja, essas são algumas, tá? Existem outras e existem algumas variações. No caso, nós somos muito beneficiados, por quê? Porque com a variação de cultivares e com a variedade de climas que nós temos no Brasil, a gente tem condição de ter atemoia de norte a sul do Brasil, variando cultivar. Quem mais tem isso no mundo? Ninguém. Ninguém tem mais isso no mundo, porque é muito mais restrito. Então, nós estamos abençoados. Tá? São Paulo vem aqui com a maior produção, mas nós já temos plantios em menores escalas, inclusive no Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A variação da produtividade é grande, depende da tecnologia, correto? E a gente tem algumas temperaturas médias que vão nortear para nós esse desenvolvimento. Alguém fala para a professora, nossa, mas da minha região não é essa temperatura. Ok, qual é o seu cultivar? Então, não é uma coisa, não tem receita de bolo aqui, tá? Bom, até aproximadamente 2015, faz 10 anos, isso aqui é extremamente antigo, é uma comercialização do CEAGESP. Depois eu perdi o contato, eu não consigo mais atualizar esses dados. Mas aqui a gente tinha aproximadamente comercializado só em São Paulo, cerca de 4.000 toneladas por ano. Tá? Mas era um mercado extremamente de expansão. O que a gente tem mais? Como é que a gente consome essa atemoia? Né? Fruta, bolo, a gente consome na forma de picolé, consome na forma de geleia, o que vocês quiserem. Né? Mas é extremamente saborosa e nutritiva a nossa atemoia. Bom, tudo bem. Então, a gente pode raciocinar, né? Vocês produzem, vocês comercializam e vocês exportam, que a gente tem um consumo crescente. A gente tem uma dificuldade de quê? De quantificar isso. Mas a gente sabe que esse consumo é crescente. Antigamente, as pessoas nem sabiam o que era a atemoia. Hoje, são capazes de diferenciar uma atemoia de uma fruta do conde e, se bobear, consegue diferenciar no supermercado uma Thompson de uma Jeffner. Então, nós avançamos. Né? Avançamos. Então, de alguma forma, eu tenho um mercado promissor para expansão. No entanto, nós temos uma série de problemas na cadeia produtiva. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Não é fácil. Então, nós temos uma série de problemas ou de pontos a serem trabalhados. O Dr. Petri apresentou toda a problemática de ambiente. Ele falou de maçã, mas a gente pode facilmente transportar isso para nossas regiões. Ricardo falou de patógenos. Todo mundo sabe o que é uma antracnose. Por quê? Porque vivem com isso, lutando contra isso. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que desde quando eu tenho a produção da muda, até eu comercializar esse produto com a qualidade, comercializar e chegar no mercado consumidor, não tem como eu escapar da fisiologia vegetal. Porque se você tem um fruto climatérico, como é a atemoia, você tem que entender como é que ele amadurece. Porque senão o seu produto vai chegar no mercado consumidor, como? Deteriorado. E aí, que vem um pouco dos nossos estudos. Nós temos estudos em diversas áreas aqui, mas nós começamos pelo começo. Qual que é o começo? É a produção das mudas. Então, o que a gente raciocinou? Bom, para eu ter uma produção de qualidade, eu preciso ter uma boa muda no campo. Porque senão, a muda pode ser, se a muda for ruim, você pode fazer a melhor adubação. Você pode usar o melhor produto que você queira. Você não vai alcançar o fruto que você quer. E se você alcançar, você vai ter um gasto tão grande com isso, que o seu lucro foi para o espaço. Tá? Então, dentro disso, o que eu quero falar para vocês? A gente tem alternativas aqui. Se eu quero uma propagação clonal, eu vou entrar aqui, ó. Ou eu vou fazer enxertia ou estaquia. Professora, mas estaquia de atemoia? De atemoia não. Mas eu posso fazer a estaquia do porta-enxerto. Tá certo?
E aí, a hora que eu selecionar um porta-enxerto de qualidade, eu posso propagar ele via clonal por estacas, e em cima desse porta-enxerto de estaca, eu ponho a temoia que me interessa, por exemplo. E aí a gente vai. Só voltando um pouquinho. Mas hoje, a gente ainda usa a produção das mudas. A gente ainda usa a produção das mudas a partir de semente para a produção do porta-enxerto. Então, a gente trabalhou um pouco essa questão também. Bom, vamos falar um pouquinho dessa enxertia. Qual que é a nossa ideia? O que a gente quer no campo? Bom, eu quero uma copa produtiva, então eu seleciono lá quem eu quero de copa. Mas eu preciso de um porta-enxerto compatível e que seja tolerante ao quê? A estresses bióticos, vamos entender aqui as pragas e as doenças, e vamos entender também ao estresse abiótico, ou seja, condições ambientais, por exemplo. Seca, estresse hídrico, alagamento, seca, né? Quem é a nossa temoia? Nós sabemos muito bem que ela é suscetível a uma série de podridões, broca do coleto. Isso muitas vezes limita a gente querer fazer uma muda por estaca de atemoia. Porque se eu não tivesse um problema no solo, no campo, não tivesse problemas com pragas e doenças no solo, eu poderia tranquilamente usar uma estaca de atemoia e pular a etapa da enxertia. Mas não é o caso. Antracnose, vocês viram os avanços que o professor Ricardo apresentou. Mas a antracnose, via de regra, é um problema de parte aérea. Né? Então, a gente não está falando de antracnose em raiz. Bom, com base em tudo isso, o que a gente quer? O que a gente quis fazer? A literatura, estamos falando aí de 2005, 2006, mais ou menos, sempre disse algumas coisas para nós em termos do que estão nos livros, do que a gente viu no campo. Mas a gente é que nem São Tomé, a gente quer ver para crer. Né? E aí nós vamos fazer alguns testes e algumas comprovações científicas daquilo que a gente estava usando no campo. E aí que vem os avanços, que eu acho que são importantes para a gente poder raciocinar. Primeiro ponto é o que então? Eu quero ter uma combinação copa porta-enxerto que seja favorável, não é isso? Eu não posso ter uma muda enxertada, uma temoia enxertada num porta-enxerto, que eu ponho lá no campo, depois de 3 meses, eu começo a ter problema. Correto? Então, essa brincadeira aqui, entre aspas, é extremamente séria. E aí, o que a gente tem? Em que está enxertada a nossa temoia? Né? A maioria do que vocês vão dizer para mim aí no campo está enxertado em quê? Em araticum de terra fria. Certo? Então, tem aqui a nona marginata, que funciona muito bem com a Thompson. Correto. Mas isso estava na literatura, o produtor falou, mas eu quero saber como é que eu comprovo isso cientificamente. E aí é que nós chegamos. Então, a gente sabe que é tolerante a uma série de patógenos, e tinha também uma outra questão, que nós também testamos, que é em relação à tolerância à seca e ao alagamento. Então, eu vou contar um pouco para vocês, de uma maneira bem resumida, né, como é que andamos com isso. Bom, outros porta-enxertos. Então, quando a gente começou os estudos, se falava muito a nona marginata mirim. Mas ele provoca uma redução do porte da copa. Tem gente que não gosta, tem gente que usa, tem gente que não usa. Mas e aí, é um bom porta-enxerto? Algumas outras alternativas no caminho aqui. A mucosa, que é o beribá, o nel salicifolia, nel insignis, que a gente está começando um trabalho agora, reticulata, glabra. Dessas espécies aqui, muito pouco ou muito nada nós temos. Tá? Mas são alternativas, porque depender de um único porta-enxerto é um problema. Porque no dia que eu tiver problema com esse porta-enxerto, acabou a produção. Tá? Como aconteceu com a citricultura lá atrás. Bom, aí nós tivemos o primeiro problema para resolver. A gente queria testar o araticum de terra fria. Mas cada vez que a gente mandava as flores para o especialista, do terra fria e do mirim, para comparar, voltava do especialista da sistemática dizendo assim, é a mesma espécie.
como é a mesma espécie? Aí começou uma discussão em relação a isso. Geneticamente a gente ainda tem que avançar, mas a gente pegou artifícios para tentar separar isso. Como é que a gente separou? Bom, nós fomos avaliar as diferenças tanto na morfologia, tipo de folha, tipo de flor, desenvolvimento no campo e esse metabolismo especializado. O que é isso? É como é a química dessa planta. O que ela produz, o que ela não produz de defesa. Pegamos várias regiões, todo o ciclo produtivo. E aí o que a gente conseguiu? Olha lá. Terra fria, mirim. Então nós temos uma variação morfológica muito grande. As flores têm cores diferentes. Então essas plantas, parte dessas plantas estão lá no núcleo de produção de muda de São Bento, da CAT. Então a gente agradece muito a constante participação do pessoal da CAT, que sempre nos apoiou nessas questões. E a gente percebeu que a forma como essa planta produz os seus metabólitos, as substâncias suas de defesa, por exemplo, é extremamente diferente. É diferente não só no ciclo, então as etapas do ciclo produtivo dessa planta modificam, como modifica também em relação à espécie. Então eu tenho, no mínimo, morfotipos diferentes. Então quando vocês ouvirem falar agora, eu trabalho com o quê? Com araticum de terra fria. Quem é esse cara? É uma Annona marginata, morfotipo terra fria. Então nós avançamos. Tá? Bom, beleza. Já sabemos quem, pelo menos são duas espécies. O que eu quero mostrar com isso? Que a gente não tem muitas vezes segurança nem de quem é a espécie com a qual a gente está trabalhando. Então é um problema bastante sério, né? Aí nós fizemos uma série de experimentos testando essas combinações. Então a temoia foi enxertada no terra fria, no mirim, no biribá e na própria temoia, que seria o nosso controle. O que a gente conseguiu de resultados? Então a gente percebeu, primeiro, observando o quê? O primeiro ponto que eu preciso para saber se tem compatibilidade ou não é saber se forma, quando eu faço enxertia, se eu tenho uma boa união do enxerto com o porta-enxerto. Aqui começa o problema. Porque se pedir para eu fazer, para a professora Gisela fazer, eu não tenho experiência em fazer a técnica da enxertia. Eu sei fazer. Mas eu preciso de um técnico experiente que saiba fazer e que faça bem essa combinação, para eliminar o problema da mão de obra. Então, começa lá na muda, né? Tá, e a partir disso, eu tenho que ter uma diferenciação vascular. O que é isso? A planta, que é o porta-enxerto, tem que estar casada de um tanto com a parte de cima, que eu consiga passar para cima a água, e que eu, quando tiver que translocar esses fotoassimilados, ou seja, todo o resultado que foi produzido na fotossíntese, que eu tenho que passar para toda a planta, que eu consiga fazer esse caminho de volta. E aí, nós usamos o quê? Lá, o araticum de terra fria, já comentei, o mirim, o biribá, que é um problema. E aí, o pessoal de São Bento, gentilmente, fez essas enxertias para nós, tá? Nós usamos o inglês complicado, que é o que utiliza para a produção da muda, é uma das técnicas que nós não vamos discutir. Pegamos uma única copa, porque eu precisava que o clone, a parte de cima dessas plantas tinham que ser todas iguais. Então a única forma de eu fazer isso era se eu tivesse um clone. E a única coisa que eu variei foi o quê? A parte de baixo. Tá? Então a única coisa que a gente tinha diferente era a parte de baixo. E os resultados disso? Primeira surpresa. Nós tivemos 98% de pegamento inicial, independente do porta-enxerto. E aí a gente andou um pouco. Fizemos uns cortes anatômicos e percebemos, olha lá, você não tem espaço entre os tecidos. Então a conexão e a formação desses tecidos, perfeito. Restabeleceu. Ok. Aí a gente andou mais um pouco. E o que a gente foi? A gente foi estudar como é que formavam esses tecidos da parede celular. Porque formou tecido, uniu. E como que formou esse tecido?
Aí a gente descobriu alguns genes candidatos, tá? Responsáveis pela compatibilidade. Então, ótimo. Então, vamos resumir a ópera aqui. Eles expressam, né? Eles codificam enzimas que vão estar relacionados lá com a produção de parede celular. Ou seja, quanto mais eu expresso esses genes, mais fácil vai ficar a formação desse tecido. Então, na verdade, a gente está tentando entender o quê? O porquê que eu tive um bom pegamento. Ou o que faz ter um bom pegamento. Então, olha só, quando isso foi em cima quando foi em cima da terra fria, olha a expressão desses genes. Mais elevada que os demais. O que isso explicou para mim? Isso associado à atividade dessa enzima, que é a que faz produzir esses tecidos para a parede celular, para fazer esse restabelecimento dessa planta, porque agora ela tem que funcionar como uma planta só, né? Eu tenho uma maior atividade logo com 30 dias. Então, olhando, né, nós não vamos entrar exatamente no mérito disso, mas a gente conseguiu entender que eu tenho uma maior atividade no início, logo nos 30 dias, da emarginata. Então, ela é mais rápida para formar tecido, da mesma forma que começou rápido do biribá, e o mirim é mais lerdinho. Então, o que acontece? Todo mundo apresentou alta compatibilidade, mas a formação dos tecidos de união, um foi mais rápido que o outro. Então, a gente consegue provar isso, mostrar o que acontece. Tá? Bom, vamos andar um pouco. Ótimo. Então, vamos pensar. Então esses podem ser uns bons porta-enxertos? Se eu pensar nesse ponto de vista, sim. Mas não é só isso que leva a ser um bom porta-enxerto. Eu quero saber como é que funciona a copa minha temoia. Como é que é essa copa? A temoia faz fotossíntese. Né? Será que realmente é tolerante ao estresse hídrico, como todo mundo fala? Como é que ela absorve e transporta os nutrientes? Eu tenho uma combinação, embaixo é uma coisa, em cima é outra. E essa planta é capaz de produzir substâncias de defesa? Porque se eu consigo uma combinação que me dá substâncias de defesa, daqui a pouco eu consigo entender que eu posso ter combinações ou um efeito de um estresse que faça a minha copa temoia ser mais tolerante a patógenos do que ela era antes. Bom, vamos andar. O que nós fizemos? Aqueles mesmos enxertos que nós fizemos, nós vamos lá estudar um pouco da fotossíntese. Então, aqui é só um recorte, tem muito mais estudo que isso, mas só para mostrar para vocês o seguinte. A parte de cima da planta era sempre igual. Igual. O que variou? A parte de baixo. Então, olha o efeito do porta-enxerto na copa. Né? Então, eu pego, por exemplo, quando eu pego esse índice aqui, né? Eu vou falar para vocês que assim, é a eficiência da carboxilação da rubisco. Nossa, professora, você está falando grego agora, não estou entendendo nada. Né? Mas não tem problema. O que eu estou querendo dizer isso aqui? É uma planta que é mais efetiva para fazer fotossíntese. Isso significa que ela produz mais e ela vai poder, se eu tenho mais fotossíntese, eu tenho mais carboidrato, eu tenho mais açúcar. Se eu tiver que levar isso para um fruto, eu tenho mais o que mandar para o fruto. É isso que me interessa no fim das contas. Tá? E aí, a surpresa nossa é que o biribá, por exemplo, tem uma alta eficiência dessa tal de carboxilação. Igual ao que eu tenho aqui no terra fria. Então, dá uma outra dica para nós. Tá? Vamos andar. Bom, e como é que essas plantas fazem em relação à nutrição mineral? Vamos lembrar, em cima é tudo a temoia. Eu estou variando a parte de baixo. Quando ela está enxertada no biribá, eu tenho um aumento de fósforo e magnésio na parte aérea. Quando eu tenho enxertado no terra fria, uma maior concentração de potássio e cálcio. O que isso está me dizendo? Está me dizendo assim, olha, dependendo do porta-enxerto que você utilizar, é o que você vai ter lá em cima na copa. Isso é seletivo. Legal? Fizemos um outro experimento interessante também, que é aqui usando uma solução completa de nutrientes minerais. Então, eu tenho um cálculo aqui nisso aqui, que eu tenho todos os elementos disponíveis ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho um balanço
que é aquilo que eu sonho no campo, né? Porque eu vou ter que controlar o solo, eu tenho que fazer... Por que eu tenho que estudar nutrição mineral? Por que eu tenho que fazer calagem? Para que eu tenha disponível os elementos para a minha planta. Para fazer o que essa planta? Via de regra, para fazer fotossíntese. E todos os elementos minerais que vocês podem imaginar no mundo estão atuando na síntese ou na atividade enzimática para a produção de qualquer coisa que esteja dentro dessa planta. Então tá, eu tenho falta de zinco. Essa planta não vai produzir auxina. Se ela não produzir auxina, eu não tenho desenvolvimento de fruto. Ah, mas eu posso aplicar, sim. Então você controla e descubra lá quanto que você tem de auxina, quanto você precisa. Aí a gente fica colocando uma porção de coisa nessa nossa planta, sem saber o que está acontecendo com ela. E aí não funciona. Tá? Bom, aqui é só para mostrar para vocês que esse araticum de terra fria, ele não é tão exigente em adubação. Quando eu dou uma concentração ideal para essa planta, quando eu dou vamos dizer assim, uma cauda, vamos dizer assim, completa com tudo, né, de uma maneira equilibrada, eu não preciso usar 100% dessa solução. Com 50%, só que aqui em solução nutritiva, tá, em cultivo hidropônico, de 12 meses, mais ou menos, a gente passou a reduzir para 8 meses você ter a formação do seu porta-enxerto. E precisava de muito adubo? Não, metade da concentração. Né? Então, rústico, uma outra informação. Bom, aí veio a história do estresse. Lembra que tinha lá? Essa planta é tolerante ao estresse. Está escrito nos livros. Tiraram isso de onde? Da onde saiu? Nós queremos provar. Será que é verdade? Aí nós vamos testar. Aí nós fizemos aqui, ó, trabalhando de novo fotossíntese e colocamos essa planta sob condições controladas de estresse hídrico. E percebemos que essa planta tem uma recuperação 38 dias após a falta de água. Ou seja, essa planta ficou na seca 38 dias. E quando eu dei água de volta para ela, sabe o que aconteceu? Ela se recuperou, sem dano no sistema fotossintético. Então, mostra mais uma vez que eu tenho um bom porta-enxerto. É uma planta rústica. O que mais que eu posso dizer? Tinha lá na literatura, mas ela tolera alagamento. Nós falamos, será? Montamos outro experimento, outra tese. E fomos testar. Ótimo. E verificamos o quê? Além de estudar a fotossíntese, nós fomos estudar os açúcares e fomos estudar também a capacidade dessa planta de se defender nessa condição. Ótimo. O que a gente conseguiu? Ela não é uma planta que tolera alagamento. Então a gente percebeu, não é que ela não tolere, ela é menos tolerante ao alagamento do que uma condição de seca. Tá? Então é menos tolerante. Então a gente percebeu que no alagamento eu não consigo recuperar muito bem essa planta. Ela recupera? Beleza. Quanto? Uns 40%, 50%. Mas não volta na sua capacidade total. Então tá. Então hoje a gente já não pode dizer que ela é 100% tolerante ao alagamento. Então como é que eu vou dizer para um produtor, a área sua lá tem problema de alagar, põe lá essa espécie que dá certo? Não posso dizer mais. Cuidado, né? Restrições, né? E, por outro lado, a nossa que ficava na seca confirmou o que a gente já tinha visto anteriormente. Ou seja, ela é eficiente nessa carboxilação. Ou seja, ela é eficiente em pegar o CO2 da atmosfera e transformar num açúcar, numa molécula orgânica que pode virar um fruto depois. Legal. E essa planta se defende? E aqui uma surpresa interessante, porque na seca eu tenho um aumento da concentração de uma substância bem bacana, né, que não sei se vocês conhecem, de um grupo chamado alcaloides. É um composto nitrogenado que está relacionado à defesa. Então, por exemplo, esses alcaloides, para vocês terem uma ideia, a gente tem experimentos com fungos humanos. E a gente sabe que tem um efeito muito interessante. Temos testes também com fungos de plantas, mas eu quero dizer para vocês assim, que já é um pouco de reconhecimento. E
Quem que é essa substância? A principal delas é a lireodenina. E a nossa curiosidade é que quando eu dou um estresse nessa planta, por alagamento, essa lireodenina é aumentada. Tá, o que isso quer dizer para mim aqui? Ó? Na seca, eu aumentei a produção de alcaloides, está aqui. Ó. E isso pode indicar um ajuste osmótico na raiz. Pode indicar que essas substâncias auxiliaram a essa planta ainda suportar esse estresse hídrico. Bom, aí a gente parte para uma outra questão. Então, a gente já foi andando, né? Já estudamos um pouco de fotossíntese, já vimos o estresse hídrico. E aí a gente tem aqui uma parceria fantástica com o pessoal de São Bento. Essa parceria é uma parceria de muitos anos. Né? Desde que eu comecei na docência, a gente tem esses parceiros. A gente agradece muito. O doutor Tacanoli está aqui, a gente agradece. Agradeço o Anderson, que eu vi o Anderson aqui. Né? Não sei onde está o Anderson. Então, assim, a gente dá um jeito de fazer. Né? Então, a gente se abraça e fala assim, vamos fazer. Isso aqui, quando eu penso na seleção de matrizes, é um sonho do Dr. Tacanoli lá atrás, na década de 70. Quando foi instalado na área deles lá, o quê? Um monte de matrizes, ou potencialmente matrizes, de araticum de terra fria. Para quê? Para tirar semente, para poder tirar semente para fazer o porta-enxerto. E desde essa época se observa essas plantas. Né? E agora, eles têm um trabalho maravilhoso de fazer o quê? De selecionar esses porta-enxertos. E aí nós nos metemos lá na história. Né? E o que a gente tem aqui de avanço disso, nessa seleção de porta-enxerto? Eles selecionaram aí algumas plantas, acho que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui está travado assim, eu não gosto desse negócio, mas está desse jeito mesmo. Peraí. A partir de vários anos, acho que 10, 15 anos, de tudo que eles tinham lá, eles gostaram entre aspas, né? Eles selecionaram 9 plantas que eles consideraram promissoras para extrair sementes. Dessas 9 plantas, nós falamos assim, bom, a gente sabe tudo que a gente já sabia em relação ao estresse hídrico, em relação a todas as questões. Mas a gente queria saber como é que essas plantas faziam para se defender de um patógeno, por exemplo, no solo. Ou como é que ela se defende de uma antracnose, que é o problema de todo mundo hoje. Então, nós, depois de alguns anos de estudo, nós desenvolvemos aqui esse trabalho. Inclusive, tem a participação do Dr. Ricardo aqui, e uma equipe do México que trabalha muito conosco. Né? E o que nós encontramos? Primeiro, que as mudas produzem predominantemente alguns desses alcaloides e a planta adulta alguns outros. Ou seja, elas produzem diferencialmente substâncias de defesa. E foi bonito desse trabalho, que é o primeiro reporte na literatura mundial de alguns desses alcaloides. Né? O que significa isso? Que ninguém tinha encontrado ainda isso nessas plantas. E que isso pode explicar uma série de outros fatores para nós. Bom, vimos também o seguinte, que nessa seleção, né, então o que foi feito? Pegou a semente, foi lá, fez a mudinha de porta-enxerto, essa muda então é de marginata, e essas mudas, tanto as mudas quanto os extratos desses acessos, foram testados para 2 tipos de coletótropos. Então nós tivemos a colaboração do Dr. Ricardo, isso foi feito com ele lá, e aí a gente viu que tem alguns acessos que apresentam algum nível de tolerância a esses patógenos. Tá? Então, são alguns dos avanços, pessoal. Alguns. Né? Então, a gente está percebendo, nós vamos seguir. Tem outras coisas para descobrir, mas estamos descobrindo que a gente tem uma planta bastante interessante aí. Tá? Inclusive por outras áreas. Aí a gente avançou e quer saber assim, bom, será que eu vou colocar um bioestimulante aí, um biorregulador, eu não aumento a produção desses mecanismos de defesa? E a gente descobriu que para a marginata, sim.
Se eu aplicar uma auxina, por exemplo, numa concentração adequada, né, senão eu vou matar essa planta, eu consigo aumentar esses produtos de defesa. Tá? Isso dá direções para nós. Bom, até aqui, nós estávamos pensando o quê? Nessa compatibilidade de copa porta-enxerto. Tá? Então, a gente quer saber quem é esse porta-enxerto. Olha quanto tempo levou para chegar nisso. Outras coisas que nós conseguimos também entender é em relação agora às sementes desse porta-enxerto. Tá? É bom? É. Beleza. Só que nós chegamos num ponto que tinha ano que a gente ia a São Bento e as sementes que a gente coletava, germinava tudo. Outro ano não germinava nada. Então era uma guerra lá com o Amélio lá, e ele falava, não, é vocês que não estão sabendo fazer esse negócio aí. Eu falei, não, é igualzinho todo ano. Então a pergunta foi, por que um ano faz a germinação e outro não? Tá? Então eu vou ser um pouquinho mais breve aqui, né, para explicar para vocês. O que nós descobrimos? A partir de 90 dias após o florescimento, o embrião dessa semente já está formado. E nesse ponto germina essa semente, a partir de 90 dias. Depois desse tempo, ela continua germinando, mas eu tenho uma semente mais madura. Que diferença tem isso? Aqui é só para mostrar para vocês um embrião, tá? Eu mostrei aqui, ó, esse embriãozinho numa semente. Tem uma curiosidade de cortar uma semente de anona e olha dentro como é. Esse embrião aqui, ó, mede 2 milímetros. Olha a responsabilidade do embrião para se transformar numa árvore, né? Bom, isso é outra história. Essa semente é ortodoxa, ou seja, ela reduz o teor de água durante o seu desenvolvimento, o que teoricamente poderia dizer para nós assim, olha, eu posso coletar essa semente, secar essa semente até 5% e essa semente germina. Não é bem assim. Olha só, se eu pegar uma semente com 90 dias de florescimento, que já germina, mas ela ainda está verde, entre aspas, pouco não está madura, e eu secar essa semente, ela não vai germinar. Aí começa a explicar por que um ano germina e outro não. Tá? Agora, se ela estiver madura, 120, 130 dias após o florescimento, eu posso secar essa semente e ela germina. Que é o que a gente faz, lava, pega a semente, coleta, põe lá para secar no barracão e depois põe para germinar. Estamos falando de produção de porta-enxerto. Só que a gente descobriu uma outra coisa. Se você coletar essa semente verde, secar e armazenar, esqueça a germinação. Não vai germinar. Tá? Agora, se eu pegar uma semente madura, que germinava muito bem, que eu posso secar, dependendo do nível de secagem dessa semente, eu consigo armazenar um pouco. Então, esses pequenos detalhes explicam para nós por que a semente de um ano germina, outro ano não germina. Tá certo? E aí as pessoas confundiam isso com dormência. Isso não é dormência. Você pegou uma semente que estava verde, depois para germinar, ela não vai germinar. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tá certo? Então, aí mete um monte de giberelina, regulador vegetal, um monte de coisa bacana lá, a semente segue sem germinar do mesmo jeito. Por quê? Porque ela está verde. E aí, né? Bom, então são os avanços que a gente tem tido aí. Mas a semente de anona tem dormência? Tem. Tem relacionado ao balanço hormonal. Eu vou acelerar um pouco aqui para vocês. Se eu pegar a semente de atemóia, com um pouco de giberelina, uns 500, ou de um promalim aqui, que é uma mistura, eu tenho uma maior germinação e vem um outro problema. Professora, quanto tempo eu vou deixar essa semente em imersão? 24 horas, 12 horas? Quanto tempo fica? Para responder essa pergunta, a fisiologia explica. Eu tenho que montar uma curva de entrada de água nessa semente. E saber quando é esse ponto. No caso da atemóia, esse ponto é em torno de 30 horas. Isso responderia para mim, é o tempo que você tem que deixar a sua semente de molho. Tá? Só que tenho que tomar um cuidado do quê? Eu tenho que oxigenar esse ambiente. Por quê? Se eu não oxigenar, você vai pôr uma giberelina lá e vai falar para mim assim, ó, não funcionou. E eu vou dizer, você oxigenou? Não. Então você produziu um inibidor da germinação e aí essa semente não vai germinar mesmo. Tá? Então são alguns avanços. Tudo bem, pessoal? Então tem outros trabalhos
né? Eu não vou ter tempo de falar para vocês aqui agora, são só mais 5 minutos. Mas aqui um outro trabalho também com germinação de sementes de atemoia, mostrando o seguinte: quando eu uso um regulador para essa semente germinar mais rápido e quebrar a dormência, ela deixa de produzir os metabólitos nesse estágio. Então é assim, ela fala para mim assim, ó, você decide, ou eu bem germino, ou eu bem me defendo. Tá? Então esse é um dos princípios que a gente tem aí. Bom, são alguns avanços. Em relação à estaquia, já estou terminando. Estaquia, tem avanços no estudo das estacas de anona? Tem. Os trabalhos começaram lá na Índia, é considerada uma estaca de difícil enraizamento. Mas, desde aí de 97, a gente vem trabalhando com isso e descobrindo algumas coisas. Então, no início, a gente tinha um enraizamento bastante baixo, depois nós passamos a ter 80% de enraizamento no período do verão. Descobrimos também que nós precisamos de ter uma nebulização, não é irrigar, é nebulizar, que eu preciso manter folhas. Podemos discutir depois, mais tarde, o porquê de tudo isso. Eu vou levar em torno de 120 dias para enraizar uma estaca de atemoia, tá? De 120, 180. A técnica já está bem estabelecida, a gente sabe o estágio de desenvolvimento que tem que estar, como é que tem que ser essa estaca, de que jeito que ela vai ser. Alguns trabalhos, e aí nós chegamos aqui, ó, com ácido naftaleno acético, a gente consegue aí enraizamento das estacas de 92%. Bacana, legal. E aí é uma muda produzida por estaca e uma área de produção por estaquia. Se tiver sorte de não ter patógenos no solo, não ter pragas, beleza, senão nós estamos enrolados. Tá? Mas, hoje a gente já sabe que eu tenho enraizamento de estacas do Araticum. E eu sei que tem várias pessoas testando isso. Então, vai ser um avanço bacana quando a gente conseguir pegar esse porta-enxerto, enraizar essa estaca e puser a atemoia em cima. Tá? Mas são avanços. Bom, resumidamente, pessoal, é isso. Tá? Os desafios continuam. Nós temos desafios nas diversas áreas. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que a gente também precisa tentar utilizar e aprender a utilizar vou chamar aqui de subprodutos. Por quê? Porque eu preciso começar a explorar não só o fruto, mas explorar outras questões dessa planta. Então, você joga um monte de folha fora todo ano quando você faz poda. E essas folhas você pode estar jogando um monte de dinheiro no lixo. Tá? Então, nós podemos conversar sobre isso mais tarde. Bom, aqui é parte da nossa equipe de trabalho, do laboratório, um pouco de campo. Então, que todos os nossos colegas não se sintam ofendidos por não estar aqui, mas em nome dessa turma aqui, um abraço a todos. Tá bom? Então, resumidamente é isso. Obrigada. Queria chamar aqui à frente o Osmair Tomazetto para fazer uma entrega da placa para Gisele. Bom, eu não posso deixar de dizer umas palavras. Eu quero pronunciar aqui, eu fui estagiário na estação de São Bento do Sapucaí com o senhor Tacanoli, lá no início da década de 90. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que todos nós, seres humanos, qualquer um de nós em nossas vidas, a gente tem que deixar um legado. E essa placa representa agora o que você está construindo, doutora. A Atemoia proporcionou isso e eu quero entregar com muito prazer. Alegria plantada em casa hoje aqui em Capão Bonito, evento de Atemoia Tech, fica aí só iniciando aqui.